Eu realmente acredito que todo mundo tem um desejo de ser verdadeiramente feliz, de trabalhar com o que gosta, de ter um bom relacionamento, de realizar seus sonhos, por mais loucos que às vezes pareçam ser. Todo mundo tem esse desejo de ter uma vida próspera e feliz. Mas eu acho que a maioria das pessoas não conseguem ter essa vida próspera e feliz que elas tanto desejam por dois motivos. O primeiro é que elas não sabem com clareza o que é a felicidade para elas, porque felicidade ela não é a mesma coisa que prazer. Então, muitas pessoas acabam buscando prazer na sua vida, achando que isso é felicidade. E o segundo motivo é que muitas pessoas não têm consciência das coisas que elas fazem, das coisas que elas pensam, das coisas que estão moldando a sua vida. No último vídeo a gente conversou sobre o poder da palavra, sobre sermos profetas da nossa vida, e hoje eu vim te contar 5 coisas que podem estar atrasando a sua vida, te deixando ainda mais longe da vida feliz e próspera que você tanto deseja viver. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece ainda, eu sou a Thaís e aqui eu te guio através do autoconhecimento, da espiritualidade e do feminino saudável, para que você se torne uma mulher cada vez mais confiante, magnética, próspera e que vive o seu propósito, vive os chamados do seu coração. Então, se você gosta desses assuntos, já clica em se inscrever para não perder nada por aqui e vamos direto ao ponto. A primeira coisa que te impede de ser verdadeiramente feliz é viver no automático. O que isso significa? Que existem 2 caminhos para a gente viver o nosso dia. O caminho que a gente acorda, a gente já pega o celular, a gente é bombardeado por vários estímulos, a gente acorda em cima do laço para trabalhar e a gente já bota a roupa e a gente já vai trabalhar, a gente trabalha, a gente almoça, a gente trabalha mais um pouco e a gente faz isso, a gente faz aquilo e a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é esposa, a gente é profissional, né? No meu caso, empreendedora. E a gente faz muitas coisas só fazendo, e chega no final do dia, a gente tá ansiosa, a gente vai lá, pega o celular novamente, rola o feed, e dali um pouco já tá acordando para outro dia, e assim a vida vai indo. Quando vê, nossa, que semana corrida, nossa, esse mês passou voando, nossa, esse ano eu nem vi direito. Isso é viver no automático, é não trabalhar o autoconhecimento, é não ter presença nas coisas que faz, é não ter clareza do porquê está fazendo aquilo ali, é não ter prioridades e uma hierarquia de prioridades, é não saber os seus valores, não saber o que você acredita, você não tem hobbies, você não tem momento com você mesma, você tá sempre ali no automático, e isso suga a felicidade da sua vida. Por quê? Porque você não tá vivendo, você tá sobrevivendo, você tá muito no mental e não no coração, não conectada com a sua essência. Então já começa a refletir do lado daí se você tem vivido mais no modo automático, deixando a vida te levar, ou se você tem colocado um pouquinho mais de intenção nos seus dias, nas suas coisas. É claro que tem dias que são mais corridos, tem dias que a gente tem mais coisa para fazer, mas sempre dá pra gente começar a ter mais consciência dos nossos passos, clareza de onde a gente está indo, clareza dos nossos valores, do que a gente acredita e do porquê a gente faz o que a gente faz. A segunda coisa que repele a felicidade da sua vida é a energia de vítima. E essa eu conheço bem, porque eu já vivi muito nessa energia. Eu cresci num contexto onde eu queria muito ser vista, ser amada, e eu achava que eu precisava me colocar numa posição de vítima para que isso acontecesse. Inclusive, quando eu era criança, nossa, eu lembrei disso há pouco tempo. Eu lembrei que quando eu era criança eu gostava de ficar doente, porque eu achava que doente, assim, eu iria ser cuidada, assim, eu ia ganhar mais atenção. Então, geralmente, a criança que ela cresce, né, com essa necessidade de ser vista, ela se torna uma adulta vitimista. E isso é muito forte, porque às vezes demora pra gente perceber isso na nossa vida, porque a gente tá muito numa energia, num pensamento, numa mentalidade de ai, pobrezinha de mim, olha como eu sofro, olha como as coisas acontecem na nossa vida. E aí já traz até pra questão da reclamação que a gente conversou no outro vídeo. Então esse lugar de vítima, onde tudo acontece, onde, enfim, a vida é sempre um caos, tem sempre coisas acontecendo, é isso que a gente
declara, bem dizer, para nossa vida. Igual eu falei no vídeo sobre a declaração, sobre o poder da palavra. Quando a gente está sempre reclamando, sempre se colocando nesse lugar de vítima, é isso que a gente está plantando, profetizando para nossa vida. E isso acaba, jogando para longe a felicidade que a gente tanto busca. Porque não dá pra gente ser feliz, preenchida, próspera, ter uma vida que a gente sempre sonhou, se a gente tá vivendo no caos. A gente precisa escolher qual que é a realidade. O que eu tô vivendo agora? Eu tô vivendo no caos ou eu tô vivendo a minha felicidade? É uma escolha. Se você realmente acredita que a sua vida é uma vida feliz, é uma vida próspera, que você está nesse caminho e que daqui pra frente é só pra cima, que as coisas estão melhorando, é isso que de fato se torna a sua realidade. Mas se você continua naquela energia de vitimista, onde tudo acontece, onde tudo dá errado, essa vai continuar sendo a sua realidade. A terceira coisa ressoa muito com o que eu estava falando sobre a reclamação, mas traz para um lado da falta de gratidão. A pessoa que reclama muito significa que ela não tem gratidão na vida dela, porque quanto mais a gente pratica a gratidão, menos a gente pratica a reclamação. E eu já falei por aqui sobre como reclamar é você clamar 2 vezes. Então tudo que você reclama, você atrai novamente para sua vida. E quanto mais você agradece, mais você atrai o que você está agradecendo, mais você multiplica. Em Marcos capítulo 4, versículo 25, Jesus fala: a quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. O que isso significa? Que quanto mais a gente enxerga o que a gente tem, quanto mais a gente dá valor ao que a gente tem, mais nos será dado. Porque a gente só colhe o que a gente planta, a gente só atrai o que a gente está emanando. E a mesma coisa acontece quando a gente está reclamando, quando a gente está agradecendo. É aquele dito popular de ver o copo meio vazio ou meio cheio. E é um poder que a gente tem de escolher ver o copo meio vazio ou de ver o copo meio cheio, de escolher olhar para a falta que gera escassez ou de olhar para a abundância que já existe. E quando a gente olha para o que já existe, porque a gente já tem, a gente se sente verdadeiramente gratas por isso. Deus nos abençoa com ainda mais, porque se você ainda não tem o que você quer, é porque você não está pronta. Imagine só que você queira ganhar 10 mil reais por mês, mas você ganha 2 hoje, você só reclama dos 2 que você tem. Ao invés de você já se sentir abençoada por esses 2 e ao mesmo tempo ir procurando formas de aumentar, de melhorar, não, você reclama desses 2. Você joga seu dinheiro no lixo, fica gastando com bobagem, não sabe organizar as suas finanças. Você acha mesmo que Deus vai te dar muito mais se você não dá conta nem dos 2 que você tem? Não. Tudo é uma questão de preparação. E quanto mais a gente vai se preparando, quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai plantando, mais a gente vai colhendo ao longo do caminho. Mas isso é treino da mente, treino do coração, de a gente olhar para as bênçãos que já existem na nossa vida e que são muitas, e a partir desse olhar, desse plantio, dessa semente de gratidão que a gente planta no nosso coração, a gente vê florescer em ainda mais bênçãos. A quarta coisa é não ter clareza da vida que você quer viver. Eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida próspera, tá, mas o que isso significa para você? Vou dar um exemplo. Eu sempre achei que minha vida feliz era morar em Florianópolis. Sempre sonhei em morar em Florianópolis, no meu apartamento. Eu queria ter filho, queria ter uma família e queria ter um negócio próprio e que eu ganhasse, no mínimo, uns 10 mil por mês. Esse era o meu sonho, da Thaís de alguns anos atrás, tá? Hoje eu entendo a minha felicidade como algo diferente, porque hoje eu já me sinto feliz e próspera, mesmo sem ter alcançado todos os sonhos da minha vida, mas eu descobri que a felicidade e a prosperidade não estava lá naquele apartamento em Florianópolis, ou nos 10K que eu queria atingir e tal. Hoje eu entendo como a felicidade e a prosperidade como ter a minha casa, o meu lar. Sim, é um lar alugado, mas é o lar que eu tenho hoje, então eu cuido e amo e nutro ele como o meu lar. É ter a minha família, porque hoje eu tenho um filho, eu tenho um companheiro, eu tenho um enteado, então estar presente para o meu filho é algo que tem muito valor na minha vida, tá?
no topo lá das prioridades da minha vida. Então, mesmo que eu não tenha o salário dos sonhos, por exemplo, não é mais importante do que eu estar presente na vida do meu filho. Então, são coisas que eu entendi dentro do meu autoconhecimento, que é o que eu desejo viver, o que é felicidade para mim. Felicidade para mim é estar perto do meu filho, ver ele crescer, pelo menos nesses primeiros anos da infância dele, e isso é o que me faz feliz. Então, tendo essa clareza, foi o que me baseou para eu decidir, volto para a SLT, foco no meu empreendimento, o que eu faço agora? Entende? Então, a falta de clareza muitas vezes nos impede de ser realmente felizes, porque a gente acaba projetando em sonhos muito materiais, em coisas que a gente quer alcançar lá na frente, ou de coisas que a gente nem sequer vai alcançar ou quer alcançar daqui a um ano. E a gente acha que só vai ser feliz quando alcançar tal coisa, mas no fundo a gente pode ser feliz no agora. É se conhecendo, é entendendo o que tem valor. Quais são os meus principais valores? O que eu acredito? Qual é a vida que eu quero viver? E a partir disso eu posso ir buscando viver essa vida dentro de um processo, porque não é amanhã que eu vou acordar e pronto, tô vivendo a vida dos meus sonhos. Não, é uma construção. A gente precisa buscar, a gente precisa plantar. Então essa clareza é o primeiro passo para a gente plantar boas sementes na nossa vida. E por último, mas não menos importante, na verdade é o mais importante. A quinta coisa que te impede de ser feliz é não ter intimidade com Deus, não ter Deus como centro da sua vida. E eu passei por isso, passei na pele isso, porque eu sempre tive uma conexão com Deus, mas era sempre naquelas, tipo quando eu tô mal, sabe? Até que eu aprendi, depois de um tempo bem desconectada, bem ressentida com muitas coisas que tinham acontecido na minha vida, e eu decidi que eu ia me reconectar com Deus. E a partir daí, eu comecei a sentir Deus trabalhando no meu coração. Foi quando eu me entreguei para Ele, quando eu entreguei a minha vida toda para Ele. Eu disse: Deus, eu me entrego para Ti, eu entrego toda a minha vida para Ti. Me use como seu canal aqui na Terra. Faça o que for da sua vontade para o bem maior, para o bem da nossa família. E, enfim, nem sempre a gente entende os passos de Deus, nem sempre a gente entende as coisas que acontecem na nossa vida, mas acreditar e ter fé de que tudo é feito para um bem maior traz paz no nosso coração, traz uma paz que excede o entendimento. Então, quando eu coloquei Deus como centro da minha vida, como a prioridade na minha vida, eu todos os dias, eu oro, eu leio a palavra de Deus, e que é algo assim que eu demorei para sentir o chamado para ler a Bíblia, e eu achava que eu precisava ter uma religião, ou que era só coisa de quem tinha uma religião e que ia à igreja e não sei quem. Não, a Bíblia é para todo mundo. Todo mundo pode ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus materializada. É tudo que a gente precisa saber sobre a vida, tá aqui. As respostas estão aqui. E aí a gente fica indo lá em livro de autoajuda, em livro de não sei o que, em coach, não sei o que. E claro que isso pode ajudar, pode sim. Eu já fiz terapia, eu já fiz coach, eu já fiz muita coisa, já fiz cursos, já fiz mentorias. Hoje eu tenho a minha mentoria, que eu mentoro mulheres, e isso realmente dá resultado na nossa vida. Mas se a gente não tem Deus como centro, a vida não flui. Volta e meia vai acontecer alguma coisa e a gente não vai ter estrutura para lidar com aquilo ali, porque a gente não tem Deus nos dando força, porque a gente não tem a clareza de Deus. Um dos passos é a falta de clareza, e essa clareza ela vem do Senhor, porque Ele tem planos incríveis para nossa vida. Ele tem coisas que a nossa mente humana limitada não consegue nem sonhar às vezes. E se conectando com Deus, com o cardíaco, com o coração, a gente consegue olhar para dentro e ter insights, e ter ideias, e ter conforto nos momentos que precisa de conforto, e ter força nos momentos que a gente precisa de força, e ter direcionamento e clareza do que a gente precisa fazer, mesmo quando tudo parece que está dando errado. Deus está escrevendo a nossa história. E foi isso que me fez estar aqui, falando com você aqui nesse vídeo, mentorando mulheres, num momento em que eu já não sabia mais para onde que eu ia.
E Deus falou comigo e disse, você precisa fazer isso. E eu disse, ok, é o que eu vou fazer. E é o que eu estou fazendo hoje, e isso me traz muita felicidade. Sentir que eu estou sendo direcionada por Deus me faz uma mulher mais feliz. Então, se você não tem Deus ainda como centro da sua vida, se você ainda não tem essa intimidade com Ele, eu não posso te dizer que você precisa fazer isso, que você, sabe, eu não posso te obrigar a fazer isso, mas que a minha fala, que o meu vídeo seja uma semente para você pensar sobre isso, para você talvez sentir se não é o momento de você se entregar também, entregar a sua vida para Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece você, Ele conhece seu coração, foi Ele quem te criou e Ele tem sim planos incríveis para você. E eu espero que esse vídeo tenha tocado seu coração de alguma forma. Me conta aqui nos comentários o que você sentiu, os insights que você teve. Eu vou deixar o link da minha mentoria aqui na descrição, se você sentir que é o seu momento. Manda esse vídeo para alguém que está precisando dessa mensagem. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.